Tudo bem? Esse é o Insight, um programa inovador na área de treinamento e capacitação de liderança para pessoas como você que se dispõem a servir a igreja, a Deus, através dos ministérios. E hoje, na sequência de blocos que teremos aqui, nós vamos falar de um dos ministérios importantes no meio da Igreja Adventista, que é a liberdade religiosa. E para isso nós trouxemos aqui um convidado muito especial, Dr. Jair Helfenstein. Eu acertei, Jair, com o teu nome alemão aí ou não? Acertou, o pessoal apanha um pouco no começo, mas falou certinho, pastor. Tá certo. Jair, parabéns. É um prazer ter você aqui. Dr. Jair é advogado, trabalha aqui na Zona Sul de São Paulo. Há quanto tempo, Jair, nessa área, né, no jurídico, né, assumindo aqui, trabalhando no nosso jurídico? Desde 2011 aqui no Ministério, na área jurídica. Legal. E desde do ano passado, 2019, estamos aí cuidando também dessa área da liberdade religiosa aqui no campo da PS. Interessante. E é muito legal ter assim uma pessoa formada na área do direito, cuidando também da liberdade religiosa, e os líderes que estão nos assistindo aí, que certamente estão dispostos e querendo fazer um melhor trabalho para Deus na igreja local, é bom que eles saibam que está nas mãos de alguém que conhece leis, já que liberdade religiosa, inclusive por informação passada por você, a mim, aqui nos bastidores, é o artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos, não é isso? Isso, positivo. E também incluída aí em outras leis, dependendo da nação, enfim, do lugar, né? E você vai falar um pouquinho pra gente o que é a... Vamos começar com a base de tudo, né? Por que tem que ter esse ministério, liberdade religiosa, né? Será que é só fazer cartinha, né? É só pensar... Porque quando eu penso em liberdade religiosa, eu já penso naquele apuro que muitos passam, né? Eu não vou poder estudar, eu não consigo emprego. Mas liberdade religiosa é uma coisa que tem raízes profundas, né? Na história, né? Fala um pouquinho pra gente, doutor, a respeito... como é que é isso? Como é que surgiu essa ideia de ter aí uma área da igreja, um ministério da igreja falando desse assunto, cuidando desse assunto? Ok, pastor Alexandre. De fato, por muito tempo pairou aí essa noção, essa ideia de que a área da liberdade religiosa na igreja, ela se limitava a cuidar da famosa cartinha a ser dada aos estudantes que precisam da dispensa das aulas aos sábados. Essa cartinha aí me ajudou bastante na minha época no quartel, mas enfim. Eu também já me vali dela, viu? Quando eu fiz o curso de Direito, né? Tive que levar na faculdade lá numa ocasião. Mas como o pastor adiantou aí, o tema da liberdade religiosa ele vai muito além disso. E talvez alguém poderia perguntar por que se preocupar com esse tema aqui no Brasil, onde nós temos aqui um Estado laico, um Estado que respeita as religiões, um Estado que não coloca embaraço, por exemplo, aqueles que vão a uma igreja, em momento algum eles encontram uma barreira, um impedimento para ir aos seus cultos, às suas liturgias. Diferente de outros lugares do mundo, onde isso é privado, em muitas regiões do mundo nós sabemos disso. Mas mesmo aqui no Brasil, onde nós dispomos com tanta abundância desse privilégio, desse benefício de podermos adorar ao nosso Deus em condições de liberdade, sem qualquer embaraço, nós podemos afirmar que a liberdade religiosa ela é uma planta muito frágil, que tem que ser sempre regada, cultivada, adubada, para que ela se mantenha forte, a fim de suportar alguma tentativa aí de impedimento, de empecilho que possa surgir. Certo. Ou seja, falar de liberdade religiosa, tratar do assunto liberdade religiosa, até mesmo abordar, até do púlpito, o assunto liberdade religiosa serve para fortalecer uma cultura a respeito disso, já que está amparado em lei, está obviamente amparado em até mesmo muitas ideias ou ideologias, mas de uma hora para outra leis mudam, ideologias também, a cultura, enfim, é mais dura, mas também pode acontecer. Ou seja, é sempre bom a gente estar regando essa plantinha, adubando essa plantinha para ela ganhando força na mente, no coração das pessoas, para que haja um comprometimento, para que seja real, né? Quer dizer, para que não seja um discurso só de liberdade, mas que realmente haja liberdade, né? Sim, sim. Tem um pensamento que ele é muito invocado aí nos seminários, nas conferências. Nós temos aí a doutora Damares, nossa deputada estadual, que fala muito sobre o assunto, e ela sempre repete esse pensamento que ele foi proferido por Thomas Jefferson, um ex-presidente norte-americano,
que ele diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então nós nunca podemos baixar a guarda achando que está tudo bem, que está tudo garantido. Vou dar um exemplo próximo aqui da América do Sul. A Bolívia, um país aqui do nosso continente. No ano de 2018, logo no início do ano, em janeiro, o governo daquele país ele publicou uma lei que configurava como passível de prisão o proselitismo religioso. Eu penso que a ideia do governo seria coibir aqueles ataques terroristas que muitas vezes eles vêm enviesados no contexto religioso também, mas o fato é que, quer dizer, da forma como a lei foi publicada... Proibiu pregar o evangelho e converter pessoas. Exatamente. Estava proibido. Exatamente isso. Saiu essa lei, foi uma alteração no Código Penal boliviano, ocorrida, como eu disse, no começo de 2018, e isso causou um alvoroço em todas as religiões, protestantes, católicas, muçulmanas, não importa. Todas se mobilizaram contra essa lei, e essa mobilização ela chegou ao governo e, felizmente, em pouco tempo a lei foi revogada para que a possibilidade de pregação, de culto, de tudo, inclusive se tornasse viável novamente na Bolívia. Então, note, não é um país, nós não estamos falando do Irã, do Iraque, do Afeganistão, esses países que talvez China traga uma ideologia cultural pesada, né, sobre não permitir a entrada de outros segmentos religiosos. Nós estamos falando de um país vizinho nosso aqui. Que nunca teve histórico de cerceamento da liberdade religiosa e, de repente, de uma hora para outra, da noite para o dia, impôs essa dificuldade aí aos religiosos. Ou seja, daquele lugar. O líder desse ministério na igreja, da liberdade religiosa, ele é um arauto dos direitos, das declarações dos direitos humanos, ele é um arauto da livre pregação do evangelho, e para que o evangelho alcance todo mundo cumprindo a missão que Jesus deixou para nós. Né? Exatamente. Quer dizer, é óbvio que em um momento, ou um lugar ou outro, nós talvez tenhamos até impedimentos, mas enquanto isso não é uma realidade, né? Então que a gente possa fortalecer esse assunto. Então você diria que uma das principais missões do líder de liberdade religiosa na igreja local é fortalecer esse assunto, é falar desse assunto. Sim. É realmente se inteirar do assunto e ser um propagador, mas principalmente alguém que ama o assunto, alguém que é apaixonado pela ideia, é isso? Sim, sim. O objetivo da área da liberdade religiosa, ela se resume a 3 verbos. Proteger, defender e promover. Defender, proteger e promover. E promover. A liberdade religiosa para todos. Okay. Não só para uma determinada crença, mas para todas. Okay. Então, nesse sentido, as igrejas elas buscam um alinhamento na defesa do direito. Isso não se confunde com o ecumenismo, com alinhamento de doutrinas. Sim. O direito de pregação, ou seja, de expressar a própria fé ou religião, ou mesmo religiosidade, não significa que você está defendendo o direito ou o dever de expressar essa fé, essa religião, essa religiosidade junto. Quer dizer, é o direito à individualidade da fé. Eu tenho o direito de acreditar naquilo que eu quero acreditar, certo? Sim, sim. E quando você lê lá o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá fala inclusive de proteger o direito de não crer. Aquele que não quer crer em nada, ele deve ter o seu direito amparado também pela lei. Que sem querer criar polêmica, acaba sendo também uma crença de que não existe crença, né? Quer dizer, eu acredito que não existe algo para crer ou algo espiritual. Maravilha. Doutor Jair, nós vamos seguir a sequência nos próximos blocos, nós temos bastante coisa para falar sobre liberdade religiosa. Você que está acompanhando a gente aí nesse primeiro momento, já teve um vislumbre, né? Quer dizer, uma primeira visão de que liberdade religiosa não é só cuidar de um detalhezinho ali ou mesmo promover um momento na sua igreja. Pelo contrário, é uma oportunidade para você se aprofundar nesse tema, fortalecer raízes, ideologias que, obviamente, são bíblicas, onde o ser humano tem o direito a expressar sua fé da maneira que deseja no seu coração. Nos próximos blocos nós vamos entrar, inclusive, naquilo que você, como líder, como diretor, como diretora desse ministério na sua igreja, tem como funções ou mesmo
passo a passo de como fazer, de como realizar. Nos próximos blocos, não perca, fique com a gente, você vai assistir aí, vai ter muita informação importante para a sua formação. Esse é o Insight e a gente se vê no próximo vídeo.